Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site doutorjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida do César. Doutor, tenho 23 anos e a voz infantil. Queria saber o que eu faço para ter uma voz adequada de adulto. Olha só, César, antes de começar a te responder, eu acho importante a gente lembrar que as pessoas são diferentes. Nem todo homem tem a voz mais grave. Alguns homens podem ter a voz mais aguda, que eu acho que é o que você está chamando de uma voz mais infantil. Importante lembrar também que as mudanças de voz nos homens acontecem durante a puberdade. É um período que vai de 6 meses a 1 ano e meio, quando por ação dos hormônios masculinos, a laringe e os músculos envolvidos no processo de formação de voz, eles se modificam e a voz do homem tende a ficar mais grave, mais grossa. Mas isso não acontece da mesma forma para todos os homens. Então, por exemplo, você pode ter 23 anos e ter uma voz um pouco mais aguda, o que possivelmente é uma característica sua. Dá para mudar? Eu acho que dá para você fazer uma avaliação com o médico, checar o que está acontecendo, checar como são seus níveis hormonais e talvez pensar num processo de fonoaudiologia. Mas eu acho importante a gente lembrar que a voz, como outras características da pessoa, são muito individuais, tá bom? É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida do Luiz. Doutor, tenho um cheiro muito forte nas axilas, uso antitranspirante sem perfume, porque não gosto dos desodorantes com perfume, e queria saber o que eu posso fazer para diminuir ou eliminar esse cheiro. Olha só, Luiz, homens e mulheres transpiram. Uma das regiões do corpo em que a transpiração pode ser mais intensa é justamente a região das axilas. E a gente não pode esquecer que o cheiro é uma característica muito individual. Algumas pessoas têm um cheiro um pouco mais forte, outras pessoas têm um cheiro que não é tão forte, mas essas mudanças podem acontecer de um para o outro. Se o seu cheiro está incomodando, é importante que você procure um médico dermatologista para relatar o que está acontecendo e junto com ele pensar nas melhores estratégias. O uso de alguns tipos específicos de sabonete, o uso de antitranspirantes ou de desodorantes pode ajudar em alguns casos, mesmo que eles não tenham perfume. E em casos muito importantes em que o homem tem uma transpiração muito intensa e isso provoca um acúmulo de secreção e favorece o desenvolvimento de alguns tipos de bactéria que podem contribuir para um cheiro mais forte, o dermatologista pode inclusive pensar em técnicas como a aplicação de toxina botulínica. Essa é só uma das hipóteses, das possibilidades que existem. Mas eu acho que o mais importante de tudo é procurar o dermatologista para buscar a indicação mais correta. É isso aí. E olha só a dúvida do Pedro. Doutor, tenho ejaculação precoce, mas tomo medicamento para transtorno bipolar, lítio e um antidepressivo. Posso continuar usando ou devo procurar outro método? Olha só, Pedro, pelo que você está contando para a gente, você tem transtorno afetivo bipolar, que são essas oscilações entre fases de depressão e fases de euforia, também conhecida como mania. Por causa disso, você usa o lítio, que é um estabilizador do humor, e também está usando um antidepressivo, possivelmente para melhorar desses sintomas depressivos. Esses remédios, principalmente os antidepressivos, normalmente eles prolongam o tempo de ejaculação, ou seja, como uma espécie de efeito colateral do antidepressivo, você pode ter até um aumento do tempo de ejaculação. Ou seja, moral da história, você não precisaria trocar de remédio, ou seja, procurar outro método. Você pode conversar com seu psiquiatra a esse respeito, ele até pode pensar no antidepressivo que tem um perfil que possa te ajudar no controle ou no melhor controle da ejaculação precoce, tá bom? Muito importante que você continue a se tratar e que você possa se manter fora de fase de mania e fora de fase de depressão também, tá bom? É isso aí, boa sorte, se cuida! E olha só a dúvida do Diego. Doutor, meu pênis não produz nenhum líquido antes da relação. Tenho relação sexual normal, só não sai líquido antes. Preciso procurar um médico? Olha só, Diego, não precisa procurar um médico. Vamos entender que alguns homens produzem o líquido pré-ejaculatório numa quantidade bastante alta, bastante elevada, e eles até se incomodam com isso. Outros homens produzem pouquíssimo líquido pré-ejaculatório, às vezes eles nem percebem, ou eles nem produzem esse líquido pré-ejaculatório, e isso não significa
significa que exista algum problema de saúde. É uma característica pessoal e individual de cada um. O que pode acontecer é que se você começa a ter uma experiência sexual, um contato sexual com uma pessoa nova, uma pessoa diferente, e você está muito excitado, mesmo tendo pouquíssimo líquido pré-ejaculatório, eventualmente pode haver um aumento na produção desse líquido. Normalmente, essa excitação sexual é a principal causa da liberação desse líquido pré-ejaculatório. Tá bom? É isso aí, boa sorte, qualquer coisa volta a falar com a gente. E olha só a dúvida do Roberto. Doutor, fui diagnosticado com hiperplasia prostática. Tem alguma forma de combater isso? Roberto, é importante lembrar que a maior parte dos homens, com a progressão da idade, podem sofrer um aumento da próstata. Esse é um aumento benigno que é conhecido como hiperplasia benigna da próstata, ou HBP. Essa situação pode fazer com que alguns homens tenham uma dificuldade maior para iniciar o processo de micção, de urinar, quando eles são um pouco mais velhos, e que muitas vezes pode sobrar um resíduo de urina na bexiga depois da sensação de ter terminado de urinar. Esse resíduo sobra porque fica mais difícil a bexiga vencer a pressão oferecida pela próstata. Importante a gente lembrar que a próstata, é uma glândula exclusivamente masculina que fica em torno da uretra. Quando ela cresce, ela pode comprimir essa uretra, o que provoca esses sintomas. Há uma série de medicamentos disponíveis e há inclusive indicação de cirurgia em alguns casos. Para começar a pensar, a avaliar o que você tem e o que pode ser feito, seria importante que você conversasse com o médico urologista para que ele possa acompanhar a sua história, tá bom? É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida da Lourdes. Doutor, posso fazer sexo com meu marido sem camisinha fora do período fértil? Olha só, Lourdes, se a preocupação de vocês é evitar uma gestação indesejada, para fazer sexo sem camisinha, o ideal é que você tenha algum método contraceptivo sendo usado além da camisinha. Então, por exemplo, pílula anticoncepcional ou algum outro método hormonal que vai te deixar mais protegida. Acho que esse é um ponto importante, porque mesmo tendo ciclos regulares, eventualmente um dos seus ciclos pode ficar irregular e você deixa de saber exatamente qual o seu período fértil. Então, para ficar mais tranquila, mais segura, melhor usar algum método complementar. Além disso, é importante que os dois estejam testados contra as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, e que a relação de vocês seja monogâmica, ou seja, um só faça sexo com o outro para garantir então segurança máxima para o casal. Tá bom? É isso aí, boa sorte. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, Jairo Bauer Oficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer.